Alô, alô, quinto ano! E então, sextou! Hoje é sexta-feira, dia de Geografia, aula 23. E já que a geografia, você conhece esse lugar? Olha bem, lembra que nós estudamos legenda, título do mapa, vimos a rosa dos ventos, os pontos cardeais e tudo mais? Pois é, vimos tudo isso porque você precisava aprender a ler os mapas. E agora, por falar em mapa, mapa trata de lugares, né? Quando se trata principalmente de mapa político, trata de lugares. E nós vamos falar de um lugar muito especial, aliás, de alguns lugares especiais. Nós vamos falar desse lindo, maravilhoso e grande Brasil, que é o nosso país do coração. Galera, é o seguinte, o Brasil tem uma extensão territorial imensa, ou seja, ele é enorme, é grande, muito grande. E por esta razão, é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? A capital, você já sabe disso. Ok. Cada estado, ou seja, cada um desses 26 estados, possui uma cidade principal, que é a capital do estado, ok? E existem algumas capitais no Brasil que são, assim, um pouco mais importantes, digamos assim. Por quê? Porque elas se destacam nos aspectos culturais, se destacam na questão turística, porque são lugares que são muito visitadas por ser assim uma atração turística muito grande, porque tem as questões ambientais, tem lugar que pode não ser assim turístico historicamente, mas é turístico pelo meio ambiente. Ou pelas questões econômicas, como é São Paulo, por exemplo, enfim. Cada cidade tem sua própria característica. E por causa disso, a apostila está trazendo aí a característica de algumas capitais do Brasil. Eu não vou ler todas para você, porque em todas ela está trazendo assim as mesmas características, porém com números diferentes, com situações diferentes, tá? O que é importante saber? Como o Brasil é muito, muito grande, inclusive a cultura se diversifica. Ou seja, a festa cultural que acontece lá no norte, ou seja, lá no Amazonas, no Pará, como é a questão do bumba, do boi bumbá, né? As festas que eles têm como se fosse a nossa festa junina aqui, são diferentes da nossa festa junina, que é diferente, por exemplo, da festa de São João no Nordeste, que é diferente da festa que acontece lá no Sul, que tem a ver com a cultura, por exemplo, alemã, porque lá no Sul tem muita gente que é descendente de alemão, entenderam? Então, é um país extremamente diversificado. É como vocês mesmos falaram no nosso vídeo do Novembro Negro. É um país misto, é um país miscigenado, é um país bonito, todo misturado e cheio, cheio, cheio de novidades sempre. Então, o que nós temos aí de interessante para aprender? Bom, primeiro, sobre Brasília. É a capital do Brasil, fica na região centro-oeste, tem uma extensão de 5.800 quilômetros quadrados, mais ou menos, e uma população de 2.570.160 habitantes. Vocês viram que eu dei alguns números?
eu falei o tamanho de Brasília, do território, eu falei do tamanho dela em número de habitantes e onde ela fica, tá? E aí, a apostila está trazendo a mesma coisa sobre São Paulo, os números mudam, sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo está trazendo que é uma das cidades mais populosas do mundo. Sabia disso? Nós estamos na cidade que mais tem gente. O Rio de Janeiro tem um importante acervo histórico e arquitetônico. Por quê? Porque quando o Brasil foi colonizado, onde morou a família real? No Rio de Janeiro. Então lá tem muita coisa sobre a história do Brasil. Tem também sobre Salvador, que tem uma das mais belas construções do período colonial também, porque também fez parte aí do tempo do Brasil colônia, de quando o Brasil foi colonizado. Fala também sobre Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Fala sobre Fortaleza, que é a capital do Ceará, que tem 90 quilômetros de praia. Gente, imagina que lugar maravilhoso. Eu morro de vontade de conhecer. Fala de Curitiba, que é a capital do Paraná, que tem um dos melhores padrões de vida. Sim, qualidade de vida maravilhosa. Tem professora nossa que é de lá, sabia? Fala de Manaus, que é a capital do Amazonas, né? Você sabia que lá é um dos principais lugares do período, assim, da fabricação da borracha? Curiosidade. Fala sobre o Recife, que é a capital de Pernambuco, que é um dos lugares que tem as mais belas praias e a arquitetura é muito parecida com a arquitetura holandesa. A arquitetura quer dizer as construções, tá? Fala de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Você sabia que é uma das cidades que mais tem árvore no Brasil? Fora a floresta amazônica, claro. E aí, depois que você lê direitinho todas essas informações, você vai responder. Entre as cidades citadas, qual delas foi a primeira capital do Brasil? Você sabia que Brasília não foi a primeira capital? E sabia que existiram várias até chegar a Brasília? Presta atenção no texto. Depois você vai observar o mapa que eu mostrei no início da aula e vai identificar em que estados estão localizadas as cidades de São Paulo, de Curitiba e de Fortaleza. Eu falei enquanto eu dei a aula. Gente, tá muito fácil. E no 3, olha só. Como vimos no texto, cada estado possui cidades importantes no aspecto cultural, turístico, ambiental, histórico, econômico, entre outros. Pesquise as principais atividades econômicas da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. E registre a sua pesquisa. E depois que você escrever aí o que você descobriu, você vai ler algumas curiosidades. Olha só, que são exatamente as curiosidades que eu comentei também lá no comecinho, sobre a questão das festas, que elas diferem. O carnaval do Rio de Janeiro é diferente do carnaval de São Paulo, que é diferente do carnaval do Nordeste, que é diferente do carnaval no Sul, que é diferente de uma região para outra. E aí fala da festa do Divino, fala da festa junina, tá bom? Você vai aprender mais curiosidades sobre o nosso país. E aqui eu deixo um meu beijo. Foi um grande prazer dar todas essas aulas para você esse ano. Eu espero que você tenha aprendido muito, 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 muito mesmo. Se você tiver curiosidades, assista novamente os vídeos, marque o sininho, conta para os seus amigos, conta para as pessoas,
fala para assistirem também. E o canal da professora Li vai continuar aqui para ajudar vocês a aprenderem cada vez mais. Um beijo no coração, um bom Natal, um bom Ano Novo. Fiquem com Deus e eu amo todos vocês com o meu coração. Tchau!